E então a mulher pediu: por favor, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. E a ideia que esse texto me passa é que quando o assunto começou a ficar sério, a saída dessa mulher, o obstáculo que foi levantado, foi a ironia. Levou na brincadeira aquilo que era sério. A Kelly, minha filha, quando era garota, não é? Ela tinha algumas características. Primeiro, que ela era sincera demais. Então, se alguém desse um presente para ela e dissesse assim: você gostou, querida? Ela dizia: não. E a gente ficava todo sem graça. Não pode, mas você não falou que tem que falar a verdade? Então, tem que falar a verdade, mas não precisa ser indelicado e tal. E aí, então, a Kelly desenvolveu uma maneira de resolver esse problema. Toda vez que tinha alguma situação complicada, ela dava risada. E era a saída dela, né? E é interessante que muitas vezes a gente é assim. Quando Deus começa a tocar o nosso coração, quando a conversa fica séria, quando as coisas envolvem decisões na nossa vida, a gente leva na brincadeira, a gente faz piada, a gente faz de conta que não é com a gente. E na verdade, o que está acontecendo é que Deus está confrontando o nosso coração. Foi isso que essa mulher fez. Ela disse assim: você tem água da vida que mata a sede para sempre? Então me dá dessa água, porque se eu beber dessa água, nunca mais eu tenho que vir no poço, só meio-dia pegar a água. Oh, que maravilha! E ela fez piada do que Jesus estava falando. Quantas vezes a gente não brinca com as coisas de Deus? O Espírito Santo toca a nossa vida e a gente faz uma piada. O Senhor fala ao nosso coração e a gente sai com uma alternativa pela lateral, não é? Fazendo de conta de que Deus não está falando com a gente. Eu conheço tanta gente que quando é confrontado pelo Espírito, e às vezes até é usado, Deus vai usando pessoas para essa confrontação, e ao invés de levarem a sério a voz de Deus, brincam, fazem uma piada. Fazem de conta de que não é com eles que está acontecendo aquilo. E o pior é que isso é uma fuga para uma coisa que está acontecendo dentro da alma da gente. O vazio está dentro da gente. E a única pessoa que pode preencher o vazio é o Senhor Jesus. E eu posso fazer piada e brincar com as coisas espirituais, como muitos de nós brincamos, mas isso não vai alterar a realidade de que eu preciso de algo de Deus na minha vida. É interessante porque às vezes tem pessoas que têm uma característica mais humorística. Eu não sou delas, né? A minha mulher diz sempre para mim assim: não conte piada no púlpito, porque você não presta para isso, né? E eu não sei contar piada. Eu conto uma piada, você vai chorar, né? Eu gostava das piadas das seleções, né? E eu contava a piada achando maravilhosa, e todo mundo olhava para mim: o que é isso que você está fazendo? Eu não sabia contar uma piada, eu não sirvo. Agora minha mulher diz assim: olha, se você quiser, você consegue fazer os outros chorar. Então minha técnica é outra, é fazer chorar, né? Mas eu não sei contar piada. Mas tem gente que sabe contar piada. E é muito interessante porque essas pessoas fogem do confronto. Dentro de casa, quando às vezes a coisa está ficando séria, sai uma piada. No relacionamento pai e filho, sai uma piada. Marido e mulher, sai uma piada. E queridos, a gente não resolve os problemas da vida fugindo dos confrontos e sem buscar as verdadeiras soluções. E o pior é que a gente usa essa técnica para tudo, até quando Deus fala com a gente. A gente faz de conta que consegue fazer Deus rir. Mas na verdade a gente não vai conseguir fazer Deus rir, porque Ele está vendo uma realidade tão intensa, tão doída, tão profunda dentro da nossa alma, que Ele gostaria que você pudesse ver e quem sabe chorar. Então, se hoje o Espírito Santo de Deus tocar o teu coração, não fuja com qualquer artimanha, como essa mulher fugiu com a sua ironia.
Deixe o Espírito Santo fazer o que ele precisa fazer na sua vida. Mas havia mais um obstáculo na vida dessa mulher. Versículos 16, 17 e 18 vão nos falar desse obstáculo. Quando ela fez piada, o Senhor Jesus, na sua sabedoria, na sua grandeza, ele desce mais um nível a fundo. E ele diz assim para aquela mulher: vá chamar o seu marido e volte aqui. E aí ele mexeu na ferida. Mexeu na ferida. Ela olhou para ele e disse assim: eu não tenho marido. E então Jesus disse para ela: você está certa, você não tem um marido. E aí ele mexeu ainda mais fundo na ferida. Você já teve 5 maridos. E o que você tem agora não é teu marido. Você falou a verdade. É interessante isso, porque a gente pode perceber que Jesus olhou para o coração daquela mulher e viu os reflexos do vazio espiritual. É incrível, porque ela estava fazendo piada, lembra disso? Ela estava fazendo piada. E Jesus estava olhando para ela e vendo o vazio da alma dela. Muitos de nós não entendemos como o vazio da nossa alma nos afeta. E a gente está buscando alguma coisa que preencha o nosso coração. E essa mulher tinha um vazio, e muito provavelmente o vazio era de um amor que pudesse preencher a sua vida, de um amor diferente, que não a usasse, de um amor que tivesse ela em alta conta e elevasse essa mulher. E essa mulher procurou preencher esse vazio nos relacionamentos afetivos. E não deu certo o primeiro casamento e houve um divórcio. E não deu certo o segundo casamento e houve um divórcio. E não deu certo o terceiro casamento e houve um divórcio. E não parou, não deu certo o quarto casamento e houve um divórcio. E não deu certo o quinto casamento e houve um divórcio. E aí ela se desilude com o casamento. E ela começa a ter um relacionamento com outro homem, sem casamento. E ela se torna amante de alguém. Tanto que ela não tem coragem de encontrar-se com as mulheres da cidade. E ela vai num horário que ninguém vai ao poço, ninguém ia ao poço ao meio-dia, no sol, a pino, naquela região do mundo, porque era muito pesado, muito cansativo, e também porque essa era a hora que estava se tratando da família. E agora, como ela era amante de alguém, ela não tinha família para tratar. Então era o melhor horário para ir. Enquanto ela estava fazendo piada, Jesus olhou para o coração dela e disse assim: menina, você não está entendendo o vazio que está dentro da tua alma? E agora está na hora da gente tratar esse vazio da tua alma. E está na hora de tratar aquilo que você está tentando buscar como se fosse alternativa para esse vazio e que te leva a afundar cada vez mais. E o obstáculo agora na vida dessa mulher era o seu estilo de vida, que refletia um vazio existencial. Alguém que queria ser feliz e por mais que tentasse, parecia que não dava certo. E aqueles vários fracassos estavam mexendo com a vida dela. E agora ela se entregou ao adultério. Um segredo que estava revelado diante de Deus, porque diante de Deus não há segredos. Muitos, na hora da confrontação com o seu estilo de vida e os seus pecados, fogem do seu encontro com Deus. Porque não entendem que não podem preencher o vazio da sua alma sem que Jesus entre no lugar. E quando Ele entra no lugar, coisas que a gente tentou colocar para preencher que não valem a pena, tem que sair, senão não tem lugar para Ele. Sabe por que a gente entra em enrascadas às vezes, em buracos?
é porque a gente está tentando preencher o vazio da alma. E na verdade essas coisas não preenchem o vazio da nossa alma, só afundam mais. Você pode imaginar como era a autoestima dessa mulher? Nessa altura já estava tão baixa a autoestima, que ela não estava nem aí com a vida. Mas quando Jesus entra, Ele muda o nosso valor. E aqui é que está a beleza do grande amor de Deus por nós. Quando Jesus veio a esse mundo, Ele nos amou tanto, 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 tanto. Não porque você é precioso, porque você é bonito, porque você tem dinheiro, porque você é bom, porque você é capaz, simplesmente porque você existe. E do jeitinho que você é, Ele amou você, antes da fundação do mundo. Não havia necessidade de troca, Ele simplesmente ama. Ele simplesmente ama. E mais, Ele se esvaziou da sua glória, habitou aqui entre nós, tomou o nosso lugar da cruz, desceu ao Hades, que a gente chama de inferno, tomou das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, diz a Bíblia, só porque Ele nos amou. E esse é o tipo do amor que a gente está buscando, que preencha a nossa vida, que dê sentido para nós. E não apenas nos amou, mas Ele tem um propósito, Ele tem um plano eterno para a nossa vida. E quando a gente descobre esse plano eterno, e a gente descobre que a gente tem missão, que Deus tem coisas para nós, e que Ele está derramando graça, a nossa vida é preenchida de modo diferente. A gente estava falando da Cristolândia. Uma das coisas preciosas nesse trabalho, porque talvez seja um dos trabalhos, eu desafio você um dia a participar de um projeto desse, como a Cristolândia. A Cristolândia é quando a gente trabalha com aqueles homens e mulheres que estão na rua, largados na sarjeta, tá? E vivem na rua. A maioria deles, 97% deles estão lá por causa de uso de drogas. 3% estão por doenças psiquiátricas, jogadas na rua. E a gente vai lá na rua, e aquele pessoal, ele está lá no fundo do poço. Não existe crédito nenhum para essa pessoa, nem financeiro, nem afetivo, nem familiar, porque a própria família já não aguenta, desistiu dessa pessoa, por isso ele está na rua. E a gente começa lá a visitar aquelas pessoas, na rua, e fala do amor de Deus e do plano de Deus, e que Deus tem um crédito de esperança e fé para colocar naquele coração, porque Jesus se importa com elas. E quando a gente vê aquelas pessoas saindo da rua, e quando a gente vê aquelas pessoas voltando a conviver com a família, e quando a gente vê aquelas pessoas voltando a trabalhar, e quando a gente vê aquelas pessoas libertas das suas drogas, a gente vai ouvir uma coisa tão linda, é porque Jesus entrou no coração e fez diferença naquelas vidas. Ninguém preenche o vazio da alma. Às vezes as pessoas entram no meio das drogas porque querem preencher um vazio da alma. Mas não tem substância química que preenche o vazio da alma. Por isso eles vão afundando, perdem tudo. E aí tem que abrir mão daquilo que parecia preencher o vazio da alma, mas não preenche. Mas sabe, queridos, vale a pena trocar aquilo que está nos matando por aquilo que nos dá vida eterna. E é disso que Jesus estava falando aqui. Se você quer ser abençoado, você tem que fazer parte de uma corrida de obstáculos. Corre para Jesus. Mas enquanto está correndo, vai ter algum obstáculo na tua frente. E você vai ter que saltar esse obstáculo que está dentro de você, para reconhecer que Jesus tem algo tremendo para fazer na tua vida. Olha, eu quero dizer para você que Deus tem alguma coisa muito maior do que você está imaginando hoje
para fazer na tua vida, porque Deus é infinito, e eu não posso esgotar o que Deus já preparou para mim. Então não se conforme, tem mais da graça de Deus, tem mais do poder do Espírito Santo, tem mais do seu amor, tem mais dos seus planos, dos seus propósitos, tem mais da missão de Deus. E quanto mais a gente se entrega a Jesus, e quanto mais a gente deixa Ele cumprir o seu propósito na nossa vida, transborda a nossa alma. Transborda a nossa alma. É tanto, que quando essa mulher vive essa experiência, e ela descobre o Senhor, ela que estava buscando água ao meio-dia no poço, ela vai à cidade, começa a falar para todo mundo na cidade: eu encontrei o Messias, porque não dava para guardar só para ela, havia algo extraordinário que estava acontecendo dentro dela, que estava acontecendo na sua vista. E é isso que acontece quando a gente tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus, quando a gente experimenta o algo mais que Deus tem para a nossa vida. Mas para isso, às vezes a gente vai ter que ser confrontado em algumas coisas que a gente colocou no lugar de Deus na nossa vida. Às vezes a gente colocou um amor no lugar de Deus, a gente colocou um projeto no lugar de Deus, e sabe, isso não vai preencher a tua alma. Logo, logo você vai perceber o vazio. Havia mais um obstáculo que essa mulher teve que enfrentar. E aparece nos versículos 19 até 24, onde diz assim: a mulher respondeu: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. E Jesus disse à mulher: creia no que eu digo, chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. E o próximo obstáculo levantado aqui, talvez seja aquele que o inimigo está colocando dentro da sua alma agora. Satanás está lá trabalhando também na sua mente. E aí a ideia é: como é que funciona isso? É a minha igreja ou a sua igreja? É isso que essa mulher está falando. É nesse monte ou é no monte lá em Jerusalém, onde está o templo, que a gente deve adorar? E essa era uma das grandes diferenças entre judeu e samaritano, não é? Os samaritanos entendiam que naquela montanha onde ela estava era o lugar da adoração. E os judeus entendiam que o lugar da adoração era o templo, onde estava lá em Jerusalém, naquela época. E eles estavam lá disputando: ok, é lá ou aqui? Ok, você é profeta, já entendi, você está falando coisas profundas, eu percebo que tem algo extraordinário, mas olha, nós temos uma questão fundamental: onde é o lugar da adoração? É lá ou aqui? E aí Jesus diz uma coisa tão tremenda: não é nem lá e nem aqui. Uau! Essa resposta ela não esperava. Não é nem lá e nem aqui. E aí Jesus apresenta o maior dos conceitos. Ele diz assim: olha, vai chegar a hora, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar a Deus em espírito e em verdade. Às vezes a gente está tão preocupado qual é o lugar. Eu vejo tanta coisa, né? Por exemplo, gente que vai dizer assim para mim: olha, pastor, eu só vou me batizar quando eu puder ir no Rio Jordão para ser batizado. Ok, não tem nada contra quem se batiza no Rio Jordão, mas eu quero dizer para você, não é nem lá nem aqui, porque o batismo é um símbolo da nossa fé.
Se você não tiver primeiro recebido Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, não adianta nada a água do Rio Jordão. Eu me lembro de uma viagem que eu fiz para Israel, e uma pessoa que estava comigo, que era de uma denominação diferente, né, onde o batismo não é feito por imersão, mas por aspersão, levou alguns litros de água do Rio Jordão para que o batismo na sua igreja pudesse ser feito com água do Rio Jordão. Querido, a água do Rio Jordão não faz diferença nenhuma, porque não é nem lá nem aqui. Tem gente que imagina que se subir o Monte Sinai e estiver lá em cima do Monte Sinai, vai ter uma experiência diferente com Deus. Queridos, não é o Monte Sinai que traz uma experiência diferente com Deus. O que traz uma experiência diferente com Deus é quando Jesus entra na nossa vida e o templo se torna o nosso coração, a nossa alma. Por isso Jesus estava dizendo, não é nem lá e nem aqui. É aqui, ó, dentro da alma da gente. Ah, qual é o lugar? É aqui dessa igreja? Lá? Queridos, isso aqui vai passar. Quando Jesus voltar, ou até antes disso, esse templo não vai existir. Mas a palavra de Deus diz que tudo que Ele semeou dentro da nossa alma vai permanecer pela vida eterna. E tem gente que está tão preocupada entre o lá e aqui, que não consegue perceber que Jesus está do seu lado, querendo fazer algo novo na sua vida. Queridos, não é nem lá e nem aqui. O lugar santo, venerável, que Deus almeja, é dentro da nossa alma, dentro do nosso coração. E sabe o que é gostoso? É que onde você estiver, Jesus vai estar com você. Onde você estiver, Jesus vai estar com você. E você não precisa chegar nesse lugar, nem fazer uma penitência, nem fazer algo, ir para um lugar sacrossanto, nem fazer uma caminhada pelos caminhos da santidade. Você precisa de um encontro com Jesus. E Jesus está dizendo isso, olha, não é nem lá e nem aqui. Você precisa ter a percepção de que o Senhor tem algo para a tua vida agora. E quando a gente vive o agora de Deus, o aqui se torna o coração da gente. E essa mulher agora vai entender o que é de fato adoração. Adoração não tem nada a ver nem com a tradição, nem a ver com uma localidade santa. Tem a ver com uma verdade, que é uma experiência pessoal e real com o Deus Todo-Poderoso através de Jesus Cristo. E tem a ver com espiritualidade, porque essa experiência é transcendente. A gente vai ter um encontro com Deus vivo. E eu costumo dizer que essa experiência, a gente tem os pés colocados aqui no chão, porque a gente não vai sair dessa terra, e você vai estar aqui nesse contexto, mas os teus olhos vão enxergar o céu aberto, porque o Senhor vai abrir os céus para você, e você vai ter comunhão direta com o Pai. E a ilustração que me vem na mente, lá do Velho Testamento, é de Eliseu. Eliseu agora está cercado, não é? Porque os inimigos da Síria mandaram os seus exércitos para pegar o profeta, porque o profeta contava todos os planos de guerra do rei da Síria para o rei de Israel, através de revelação de Deus. Ele falou, bom, então o nosso maior inimigo não são os exércitos, é aquele profeta. Se a gente matar o profeta, está resolvido o problema. E então ele manda uma tropa para prender Eliseu. E aí o ajudante de Eliseu, o empregado de Eliseu, está desesperado e diz, mestre, a gente tem que sair daqui, nós temos que fugir imediatamente, porque tem uma tropa, e eles vieram aqui na cidade, e vão prender o Senhor, vão matar o Senhor, vão fugir. E aí Eliseu diz para aquele ajudante, não fica preocupado, tem mais gente do nosso lado do que contra nós.
E aquele homem ficou desesperado, disse, esse homem é doido, que como mais gente, não tem como, olha lá, eu estou vendo a tropa, não estou vendo ninguém. E aí então Eliseu faz uma oração, Senhor, abre os olhos do meu servo. E a Bíblia diz que naquele momento Deus abriu os olhos do servo de Eliseu, e ele começou a ver as carruagens de fogo, as mesmas que tinham levado Elias aos céus. E as carruagens de fogo do Senhor estavam lá, e eram milhares de carruagens de fogo do Senhor. E ele entendeu porque existiam mais gente do lado deles do que contra eles. E aí Eliseu vai e pergunta, quem é que vocês estão procurando? Estou procurando o profeta. Eliseu, eu vou mostrar para você. E a Bíblia diz que aqueles homens foram cegados no seu entendimento, para não perceberem. E ele falou, eu vou levar vocês até esse homem, pode me seguir. E eles então levam todos aqueles soldados para dentro da capital. E o rei está lá. E aqueles soldados entram dentro da capital, uma cidade murada, e não percebem o que está acontecendo. E quando fecham as portas, o rei diz, posso matar esses soldados? Ele diz, não, eles não são seus prisioneiros. Vamos fazer um banquete para eles. Eles vão comer conosco, porque o Senhor os trouxe até aqui. E então o rei come junto com eles. E eu posso imaginar que deve ter sido a comida mais difícil de comer, de um lado e do outro. Porque de um lado estava o rei querendo matar, e do outro dizendo, estou vendo que daqui a pouco eu vou ser morto. Eu não sei nem se descia a comida. E eles mandam embora. E quando aqueles soldados vão embora, falam para o rei, não dá para lutar, porque há algo sobrenatural de Deus que está acontecendo aqui. Sabe, queridos, quando Deus começa a trabalhar na nossa vida, os nossos olhos espirituais se abrem, a nossa vida espiritual é tocada pela graça, o céu se abre, e a gente começa a perceber respostas de Deus, solução de Deus, caminhos de Deus, que vêm através do seu poder e da sua graça. Eu não sei se eu vou ver um dia carruagens de fogo, eu até que gostaria, mas todo dia eu vejo o cuidado do meu Senhor por mim. Hoje mesmo, hoje eu tive uma intercorrência lá em casa bem complicada, saí tão abatido, tão triste, e não falei nada para ninguém. Chegou um momento de oração, essa menina querida veio orar por mim aqui, e eu falei, obrigado Senhor, já entendi, é a tua mão cuidando dos detalhes. Esse é o Deus que eu adoro. É um Deus que cuida dos detalhes, que se revela na nossa fraqueza, que preenche o vazio da nossa alma. Mas às vezes, eu tenho que vencer o obstáculo. E às vezes a gente está tão convicto de algumas coisas que a gente não deixa Jesus trabalhar a nossa alma. Não é nem lá e nem aqui. O que o Senhor quer é que você experimente essa graça transcendente, e que essa graça transcendente se transforme numa verdade na tua vida e na tua alma. E a última coisa que eu queria deixar para você, que é o último obstáculo, versículos 25 e 26, a Bíblia diz assim, a mulher respondeu, eu sei que o Messias chamado Cristo tem de vir, e quando ele vier vai explicar tudo para nós. E então Jesus afirmou, pois eu que estou falando com você sou o Messias. E o próximo obstáculo na vida dessa mulher era o confronto entre o saber e o viver. Tem muito crente velho aqui que vive esse confronto entre o saber e o viver. Se eu fizer uma sabatina aqui, acho que ninguém sabe mais o que é sabatina, né? Fazer uma prova, né? Sabatina era lá no meu tempo, que no sábado tinha prova, então toda sábado tinha prova, então era sabatina, né? Então lá naquele tempo, se a gente fizesse uma prova aqui, e eu fizesse questões sobre a Bíblia, sobre a teologia, eu acho que muitos de vocês responderiam na ponta da língua. Mas sabe, não adianta nada a gente saber tudo
e não poder viver o que a gente sabe. E nessa hora, Jesus confrontou essa mulher de uma maneira incrível. Ela quis sair pela tangente. Ela disse: está bem, você é um profeta, você já falou tudo isso, mas eu estou esperando o Messias. E quando ele vier, ele vai responder todas as coisas. E aí Jesus olha bem nos olhos dela e faz uma coisa que não é comum acontecer nos evangelhos. São poucas as vezes nos evangelhos que Jesus disse: eu sou o Messias. Mas ele olha bem para aquela mulher e diz assim: eu sou o Messias. E sabe, naquela hora ela tinha que tomar uma decisão. Ou eu creio, ou eu continuo esperando no Messias. O que a gente faz com aquilo que a gente sabe? Ok, eu descobri o Messias. Mas o que você vai fazer com o Messias que você agora está conhecendo? E sabe, na vida da gente, Deus vai sempre fazer esse momento de confronto. Vai chegar um momento na minha história e na tua história, em que o Senhor vai dizer assim: eu quero habitar o seu coração, eu sou o Salvador do mundo, eu tenho um plano para a tua vida, eu tenho algo para fazer de especial no teu dia a dia. Você quer? E era isso que Jesus estava fazendo. E é tão bonito porque essa mulher vai agora e ela toma a sua decisão, descobrir o Messias. E ela vai agora para aquela cidade e começa a fazer aquilo que as pessoas que descobrem o poder do Espírito Santo na sua vida têm prazer de fazer. Eu me lembro que quando eu tive uma experiência tão profunda com Deus, aos 12 anos de idade, eu era líder de pré-adolescentes. Não era nem adolescente, 12 anos, pré-adolescentes. E eu era presidente lá dos adolescentes. Naquele tempo tinha essas coisas, presidente dos adolescentes e tal. Eu era presidente dos adolescentes. E quando eu cheguei lá, no primeiro domingo depois daquela minha experiência, eu falei com tanta ousadia que todo mundo tinha que ter aquela experiência. E eu falei para todos os meus colegas, eu falei para a gente que estava na escola, eu falei para tanta gente, sabe por quê? Porque o meu coração estava cheio da graça. Eu não podia guardar o que estava dentro da minha alma. Mas primeiro eu tive que decidir, viver ou só saber. E sabe, é interessante porque eu sabia muito. Eu já tinha lido a Bíblia toda algumas vezes. Eu sabia muito. Mas eu tive uma experiência profunda com Deus. E aquilo se tornou tão maravilhoso na minha alma. Há um momento na nossa história em que nós somos confrontados. Você sabe quem é o Messias, mas Ele é o teu Salvador. Você sabe que Ele é o Messias, mas Ele está dirigindo a tua vida. Você sabe que Ele é o Messias, mas é Ele que preenche a tua alma. Você sabe que Ele é o Messias, mas você tem deixado Ele ajudar você a decidir o teu futuro e o teu presente. Você sabe que Ele é o Messias, mas você tem deixado Ele organizar a tua vida e o teu casamento segundo os propósitos dEle, os teus negócios. Não adianta saber quem é o Messias, é preciso viver Jesus todos os dias da nossa vida. E nessa noite eu queria orar com você, uma oração de fé, uma oração de entrega, uma oração de confissão. Porque às vezes a gente sabe muito, mas vive tão pouco. Às vezes a gente sente a presença do Espírito, e sabe que Deus está falando com a gente, mas a gente foge da confrontação, porque tem medo do que Deus vai fazer com a nossa história de vida. Eu me lembro de uma vez que falava com uma jovem, e ela disse assim: eu tenho um grande problema de entregar a minha vida para Jesus. Eu falei: por quê, moça? Ela disse: eu não sei o que Ele vai fazer com a minha vida. Eu quero ser dona do meu nariz. É bem humano isso, não é verdade?
de fato eu não sei o que Jesus vai fazer com a minha vida, mas eu sei que Ele tem um plano melhor do que eu poderia escolher, porque Ele me ama e tem um propósito eterno para a minha vida. E nessa noite eu queria orar com pessoas que, ouvindo a voz do Espírito Santo, porque Ele está falando aqui, querem correr na direção de Jesus e saltar alguns obstáculos. E eu queria desafiar você a colocar os seus obstáculos aos pés da cruz de Jesus. E dizer para Jesus, o que o Senhor preparou para mim eu quero. O plano que o Senhor tem para mim eu desejo. Eu não estou preocupado mais em lá ou aqui, eu estou preocupado com a presença do Senhor na minha alma. Eu não estou preocupado com os obstáculos, nem com a ironia que eu possa ter, nem com outra coisa qualquer. Eu quero que o Senhor faça diferença na minha vida. E eu vou convidar você para atender esse desafio, vindo aqui à frente daqui a pouquinho para a gente orar. E eu sempre repito isso. Por que eu chamo para vir aqui à frente? Porque é muito fácil a gente se enganar. Sabe qual é a primeira tentação que você vai ter? Eu sei porque eu já tive. Diz assim, Senhor, é legal, eu quero isso tudo na minha vida, mas eu quero fazer do meu jeito. E sabe, do teu jeito você está fazendo a vida inteira e não funciona. E se você não é capaz de se render, de se depor, de colocar os obstáculos aos pés de Jesus, da cruz dele, num templo, num culto, não se engane, quando você sair por aquela porta, você não vai fazer. Por isso que a gente tem que se entregar a Jesus. E a gente tem que dar passos de fé. E esses passos de fé precisam ser concretos. Ainda que a nossa vida seja uma vida que tem um lado espiritual, nós somos corpo e alma e nós precisamos concretizar às vezes as coisas do Espírito na nossa vida. E quando eu convido você para vir aqui, para a gente orar junto e entregar, eu estou dizendo exatamente isso. Você está depondo os seus obstáculos aos pés do Senhor. E está dizendo, Senhor, eu quero o que o Senhor preparou para mim, do jeito que o Senhor preparou para mim. E eu vou convidar pessoas, mas eu vou convidar famílias. Sabe por quê? Porque às vezes uma família está vivendo um vazio tão grande do Espírito de Deus, que só tem confusão dentro de uma casa. E a gente não sabe por que briga, não sabe por que está acontecendo. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente está transferindo o vazio da alma para coisas e pessoas que não podem preencher. E aí essa família inteira precisa de Jesus. E eu vou convidar famílias inteiras para colocarem a sua vida aos pés do Senhor. E eu quero dizer uma coisa. Uma fonte que jorra para a vida eterna, promessa de Jesus, nasce dentro da gente. É supridora, é abençoadora. E sabe, transformadora, porque é graça do alto. Então, se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está falando nessa noite, e você quer depor os seus obstáculos, dizer, Jesus, quem precisa do Senhor sou eu, tenha misericórdia de mim, vai chegando aqui à frente, a gente vai orar juntos. Quero orar por você. Tem uma família, vem a família inteira. Se o Espírito está falando com você, vai levantando do seu lugar agora, em nome de Jesus. Está na galeria, vem para cá. Está aqui embaixo, vem para cá, em nome de Jesus. Deixa o Espírito de Deus fluir aí pela tua vida. Pode vir, em nome de Jesus. Aqueles a quem o Senhor está chamando. Deus falou com você, tocou o teu coração. Responda. Responda. Marido, cutuca a mulher aí. Mulher, cutuca o marido. Filho, filha, cutuca papai e mamãe. Nós precisamos da graça de Deus na nossa vida. E não tem ninguém que possa preencher o nosso coração a não ser Jesus. Ele é a fonte que jorra para a vida eterna, que supre, que transforma, que mexe com a nossa estrutura, que nos dá direção. Nós vamos orar hoje para o Senhor revelar o plano que Ele tem para você, o propósito que Ele tem para você.
Talvez você tenha que mexer em muita coisa. Talvez você tenha que olhar Deus tocar em algumas áreas que você não gostaria que Ele tocasse. Mas vale a pena quando Ele toca, porque Ele transforma, e Ele abençoa, e Ele faz novo, porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso, e é o amor dEle que nos supre. Isso, vai chegando aqui, aqueles a quem o Espírito Santo falou nessa noite, vem para cá. Se você vive aquele conflito entre o saber e o viver, vem também, vem para cá. O Senhor tem algo tremendo para a tua vida. Não se conforme, não é, com a mediocridade, às vezes, da vida espiritual. Deus tem mais, Deus tem mais. Eu peço a Deus que Ele derrame do seu Espírito sobre a vida desse povo que está aqui. Que a gente possa viver o sobrenatural de Deus. Que a revelação do Senhor fale ao seu coração. Que você possa ouvir a voz do Espírito. E sabe, é tão gostoso porque o poder de Deus vai se manifestar e a gente nem está perto, né? O pastor não está perto, não vai estar, mas Jesus está perto. E vocês vão ver a graça de Deus, a graça de Deus. É a coisa mais gostosa que tem. Estou vendo ali uma família inteira, né? O Senhor vai abençoar essa casa em nome de Jesus. Essa família vai ser abençoada em nome de Jesus. Porque o Senhor está aqui. Vamos orar juntos, tá? Então agora, primeira parte, coloca ao pé da cruz de Jesus, simbolicamente, né? Ao pé da cruz de Jesus, o que está te amarrando? Quais são os obstáculos? O que o Espírito Santo te falou? E você identificou, está aqui. Então agora fala, Senhor, olha, está isso aqui. Isso aqui tem me amarrado, tem me obstruído. Estou colocando aos teus pés, tenha misericórdia de mim. Se o que está doendo é um vazio na tua alma, diz, Jesus, enche a minha alma com teu Espírito Santo. Vem agora, eu quero te conhecer, eu quero ouvir a tua voz. Clama. E a Bíblia diz que todos quantos se achegam a Ele, de modo nenhum Ele lança fora, Ele vai visitar você. Pede para Ele entrar na tua casa, no teu negócio, nos teus estudos, nos projetos, vai falando para Ele. Clama ao Senhor Jesus agora. Se você está vivendo uma batalha muito grande, intensa, diz, Jesus, luta comigo essa batalha. Lembra de Eliseu? Tem mais do nosso lado do que contra nós. Então, Senhor, que as carruagens de fogo do Senhor estejam ao meu redor e que o Senhor manifeste a tua graça na minha vida. Clama, clama, usa a tua boca, fala com Ele. Ele quer ouvir o seu filho, que é você. Ó Pai, nós estamos aqui orando por essas pessoas queridas, amadas. O Senhor, antes da fundação do mundo, já sabia que eles iam existir. A tua palavra nos diz que quando eles estavam sendo gerados no ventre da mamãe e as células se multiplicavam, o Senhor se alegrava com a formação dentro do ventre. Quando eles nasceram, o Senhor colocou um propósito eterno para eles. E eu quero te pedir, Senhor, revela o teu amor. Ó Pai, alguns dos teus servos falaram que ondas do teu amor se derramaram sobre a vida deles. Eu quero te pedir agora, Pai, vem e sopra o teu amor, Pai. E esse amor possa ser sensível, tocável, perceptível, que transborde a alma e que eles sejam agora inundados pela tua graça. Ó Pai, que a alegria do Senhor seja a marca da tua presença, que o poder do teu Espírito comece a tocar o corpo, a mente, a alma, e que o Senhor dê direção para essas vidas. E eu quero te pedir, Jesus, abre as janelas dos céus agora e sela com o Espírito Santo essas vidas. Que o Senhor diga para cada um deles com o teu Espírito, você é minha propriedade exclusiva, filho amado. E eu quero te pedir, Pai, o vazio que todos nós temos da alma,
preenche com a tua presença, com o teu poder, com o teu propósito, com a vida eterna. E que eles não deponham apenas, Senhor, coisas, mas que eles estejam colocando a vida nas mãos do Senhor. Toma essas vidas nas tuas mãos. É aquilo que eu oro no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Amém.